Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos discutir a luta principal do último UFC, o UFC Noche, a luta entre o Diego Lopes e o Jean Silva. Vou falar um pouco das minhas impressões da luta, comentar um pouco sobre o que aconteceu. Para mim, acho que foi talvez a luta do ano. A luta foi extremamente empolgante, não deu para piscar nenhum momento ali da luta, porque o ritmo tava frenético, né? Tava acontecendo coisas a cada instante. Foi um lutão. E antes, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês acompanharem aí os conteúdos do canal. Deixa um like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam da luta, se vocês gostaram, se vocês assistiram, para quem vocês estavam torcendo. E o que vocês acharam do resultado. E o que vocês acham que esse resultado vai resultar ali na vida de cada atleta ali, né? Qual o próximo passo para o Jean? Qual o próximo passo para o Diego? O Diego vai enfrentar o Volkanovski já com uma disputa de cinturão de novo. O Jean, quem pode ser o próximo adversário dele? Vamos fazer um pouco desses exercícios aí nesse vídeo. E então vamos lá, bora para a resenha. Vamos discutir sobre isso aí. Como eu disse já, né, no início aí do vídeo, foi uma luta extremamente dinâmica, foi frenética o tempo todo. Aconteceu muita coisa desde o início. Bem ali no começo da luta, eles ficaram medindo a distância um do outro, né? O Jean jogando alguns chutes frontais ali na direção do rosto do Diego, né? Chute na perna, tudo mais. Bem medindo a distância, né? E depois, né, quando o Jean ali estava se sentindo um pouco mais confortável, ele telegrafou ali que ele ia jogar um golpe rodado. E ele jogou um chute, o Diego já percebendo que ele ia fazer isso, já veio, agarrou o Jean pelas costas, botou para baixo. E eu, sendo sincero, ali a gente tem que dar o braço a torcer pro Jean. Você sendo fã dele ou não, cara, ele caiu ali e o Diego já tava nas costas, depois já montou e castigou muito ele, aplicou muito soco e principalmente aquelas cotoveladas, né? Aquela do meio-dia para 6, né? Assim, ó, de cima para baixo, cotoveladas que inclusive, né? Fizeram alguns machucados ali já na cabeça do Jean. E o Jean conseguiu sair dessa posição, voltou em pé, voltou bem. Não baixou o ritmo, né? Depois de ter batido no chão, assim, ter tomado esse castigo. Muitos lutadores, às vezes, depois de sair numa dessa, acabam levantando ali para baixo, ali, sem confiança, né? Porque já tomaram um atraso logo no início da luta. E isso daí pode influenciar muito ali depois da performance ali para frente. E o Jean levantou ali, trocando mão, indo para cima. Normal. Então a gente vê muita força dele e vê muita resiliência da parte dele. Agora, para mim, no segundo round, o Jean estava melhor. E para mim, o segundo round deixa muito claro que o Jean é um trocador, né, um striker melhor do que é o Diego. E é até engraçado falar isso, né? Porque o Diego nocauteou ele com aquela cotovelada giratória maravilhosa no tempo certo. Mas na maioria das interações que estavam acontecendo ali no segundo round, o Jean estava levando vantagem. O Jean conectou mãos duríssimas, jogou várias cotoveladas ali, que se pega ali. Eu não sei não se o Diego não ficaria. Mas também o Diego também provou que ele tem um queixo de aço, né? Porque tomou golpes pesadíssimos, tomou mão, tomou frontal no queixo e permaneceu em pé, cara. Até balançou ali com um dos diretos ali do Jean que pegou, né? Ele começou a caminhar para trás, mas ele resistiu, cara, resistiu e não se afobou em nenhum momento, né? Muitas vezes alguns lutadores, principalmente no caso do Diego, que ele é faixa preta de jiu-jitsu, tudo mais, tem um jogo de grappling melhor do que o Jean. Às vezes alguns lutadores no lugar dele ali, quando ele começou a tomar esse atraso em pé, poderia ter se jogado nas pernas ali, ter tentado botar para baixo e ter levado a luta para o chão. E ele não, ele se manteve calmo ali, esperando o momento certo
ali para atacar, para botar um golpe ali que ele já tinha treinado. Inclusive ele postou, né, depois da luta, fotos ali dos bastidores dele fazendo essa cotovelada giratória ali no vestiário. Então era um golpe treinado e ele sabia que ele ia ter que usar essa arma em algum momento que o Jean errasse. E o Jean errou, porque o Jean estava vencendo esse segundo round, como eu disse, estava bem, estava melhor em pé, mas o Jean estava afobado. Inclusive, infelizmente, ele não escutou o Pablo Sucupira ali no entre rounds, ali, quando acabou o primeiro round. E o Pablo falou: Jean, calma, são uma luta de 5 rounds, você tem 5 rounds ainda para lutar. Ele já trouxe o melhor que ele poderia trazer para a luta, né, no primeiro round. Ele não vai trazer nada melhor do que isso. E o Jean, infelizmente, não seguiu dentro dessa linha. O Jean se afobou muito, né? Até porque ele falou muita coisa antes da luta, né? Falou que ia nocautear e falou que ia nocautear ou no primeiro ou no segundo round. E eu acho que ele foi nisso também para cumprir com o que ele estava falando. Foi ali para dar um show e realmente, né? A luta foi um baita show, foi sensacional. Mas ele se expôs nesse momento que ele buscou esse nocaute freneticamente, né? E no momento que ele foi afobado para cima ali, inclusive o Pablo falou para ele não jogar mais golpes rodados ali no segundo round e ele jogou várias cotoveladas ali, que é muito perigoso, né? Porque o Diego tava com um bom timing ali de entrar ali para agarrar. E o Diego também é maior, né, que ele. Então fica mais complicado de você acertar esses golpes. Mas ele fez, né? E para mim ele foi muito afobado, tanto que por causa dessa afobação, sabe, dessa falta de paciência, ele acabou sendo nocauteado. E até porque ali, naquele momento, ele não precisava correr atrás do Diego. Ele estava vencendo o round. Ele poderia, ali já, estava bem no fim do round, ele poderia ter dado uma segurada, mantido a distância, ter conectado um ou outro golpe ali, na distância, sem se expor muito, levado o round para ele e voltado no terceiro round forte depois, né, fazendo a estratégia correta. Mas ele foi a todo custo atrás desse nocaute e acabou sofrendo um baita nocaute. E saiu bem machucado da luta, né? A gente viu lá, né, no pós-luta, né? Fizeram uma imagem de comparação dos dois se cumprimentando antes da luta começar e uma imagem depois da luta ter terminado. O Jean muito, muito, muito machucado. O Diego realmente castigou ele nesse quesito. Tava com vários cortes, o Jean, o rosto bem roxo. Porque sofreu muito castigo, tomou golpes duros mesmo, né? E... cara, não quero falar assim, existem níveis nesse esporte. A gente sabe que existe, mas eu não acho que o Jean seja um cara que não tenha nível para estar ali no top 5. Assim como eu falei no vídeo passado, que para mim o Caio, por exemplo, tem nível para estar entre os melhores da categoria dos pesos médios. E também acho que o Ruff também tem nível para estar disputando entre os melhores dos leves também. Assim como o Carlos também tem nos meio médios. Para mim o Jean, realmente o erro dele foi essa afobação, porque a gente viu ele trocando mão com o cara em pé e indo bem. Então a gente vê que ele tem nível de competição e eu imagino que se o Jean enfrentar algum outro lutador ali que é ranqueado também, ele fazendo a estratégia certa e tudo mais, ele vai avançar no ranking, ele vai subir, ele vai se colocar como postulante ao título. E eu acho que ele vem ainda. Eles vão ter que fazer esses ajustes, né? Recalcular a rota agora, né? E isso vale para ele, vale para o Ruff, vale para o Caio, né? Que vem de derrota agora os três. Acertar o que tem que acertar e vão voltar forte, eu não tenho dúvida disso. E acho até injusto o pessoal falar, Fighting Nerds era só hype. Cara, nenhuma academia é invicta. Nenhuma academia vai só ganhar, ganhar, ganhar. É impossível isso. Eles fizeram uma sequência ali que eles chegaram a estar 18-0. Cara, uma sequência absurda de vitórias. Então, tipo, isso também não é uma sequência assim que qualquer um faz. Não é uma sequência de alguém que não é bom. Então a gente sabe que a equipe é boa, que os atletas são bons e que essas derrotas fazem parte da caminhada. E às vezes essas derrotas podem ser boas para fazer com que eles cresçam enquanto atletas, enquanto lutadores.
Então é o que eu falei, é corrigir os erros agora, recalcular a rota, analisar quem cada um pode enfrentar. Na minha opinião, o Jean tem alguns nomes ali, dois mais especificamente para mim que seria interessante. O Danig, que está ali próximo ali dele no ranking, e é um cara duro também, e é um cara que sempre entrega lutas difíceis, sempre enfrenta grandes nomes ali na categoria. Inclusive ele acabou de enfrentar o Pitbull, já enfrentou o Lerone Murphy. Então, é um cara que está sempre envolvido contra grandes nomes. Então, para mim seria interessante para o Jean. Ou até mesmo o Aaron Pico, que vai lutar só no ano que vem também, por causa do nocaute que ele sofreu pro Lerone Murphy. E também imagino que o Jean deva descansar agora, recuperar ali o corpo, recuperar o cérebro, recuperar a cabeça ali. E até ter um tempo para corrigir o que precisa ser corrigido para voltar a lutar. Então, acho que seria um timing interessante o Pico contra o Jean. E o Pico ele é bem hypado ali pelo UFC, né, americano e tudo mais, vem com um grande nome já de fora. E eu acho que o casamento entre eles seria uma baita guerra, dois caras que gostam de pôr pressão, de pegar forte ali na luta, jogar forte os golpes, né? Então eu acho que talvez esses dois nomes seriam bem interessantes e caso o Jean vença, ele sairia bem grande. Desses eventuais combates e também se recuperaria e já poderia mirar novamente para cima na categoria. E quanto ao Diego, eu não imagino ele lutando pelo cinturão agora, porque ele acabou de enfrentar o Volkanovski. Eu acho realmente, e até tem um papo aí de bastidor que o Lerone Murphy talvez deva enfrentar o Volkanovski em dezembro, no último pay-per-view do ano, em Las Vegas. E, cara, eu acho que talvez o Diego, pelo fato dele ter enfrentado o Volkanovski recentemente, talvez ele precise de mais uma rodada ali, quem sabe, para conseguir mais uma vitória boa e já se consagrar novamente para a disputa de cinturão. Ele vai disputar o cinturão cedo ou tarde de novo. E para mim, depois dessa performance, para mim eu vejo o Diego assim, tipo, como questão de tempo até ele se tornar campeão. Não novamente, né? Se tornar campeão pela primeira vez, mas está numa disputa de cinturão novamente. Porque ele é realmente muito bom, um cara, pô, muito resistente, né? A gente viu como que ele aguenta porrada e como ele é bom, cara. Então, eu vejo ele no futuro como campeão. E pra mim tem duas lutas que podem ser feitas pra ele ali, pra consagrar ele ou os adversários dele pra uma disputa de cinturão. Uma, que é o Movsar Evloev, né? Que vai voltar aí da lesão que ele teve, né? De todas as questões que ele teve, né? Da luta dele que caiu contra o Aaron Pico. Então, acho que é uma luta interessante ali pra mim, né? Quem vencer se consolida como o desafiante número 1. E eles já lutaram, né? O Evloev venceu, né? Mas foi em um outro contexto, né? Era a primeira luta do Diego Lopes no UFC. O Diego Lopes pegou ela em cima da hora. Então, e deu uma luta dura. Então, acho que hoje seria uma luta completamente diferente. Seria uma luta interessantíssima de ver. E também, outra luta que para mim faz todo sentido pro Diego é o Yair Rodrigues. Os dois têm rivalidade já pré-estabelecida. O Yair Rodrigues também tá vindo de vitória, tá perto aí de tentar disputar o cinturão de novo. Seria uma boa rivalidade ali do México, né? Que o Diego é muito identificado com o México, né? Treina no México. E o Yair Rodrigues é um mexicano também. E eles já trocaram farpas já, né? Ainda nesse ano. Naquela coletiva de imprensa que antecedeu a disputa de cinturão do Volkanovski contra o Diego. Então, acho que é uma luta a ser feita também, que possivelmente um vencedor daí também poderia se consagrar a uma disputa de cinturão. E o interessante é que daí ambos, né, enfrentaram o Volkanovski, ambos perderam, né, mas ambos buscariam uma revanche, quem sabe, né, caso o Volkanovski vença o Lerone Murphy na sequência, que realmente deve ser o próximo desafiante. Bom, então comentem aí o que vocês acharam dessa luta, comentem o que vocês acharam do resultado.
E comentem quem vocês acham que cada um deve enfrentar na sequência. Digam se vocês acham que já era para o Jean ou se realmente ele tem um caminho de volta aí dentro da categoria. E por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Compartilhe com um amigo para a gente fazer uma base bem legal aqui no canal. E tamo junto e até a próxima.